Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, desta segunda-feira, nós vamos meditar Mateus 13, do 31 ao 35, que é o evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Que o Espírito Santo perdoe nossa mente, os nossos lábios e os nossos corações. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega, mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o evangelho de hoje, né, eu vou começar pela parte final que me chamou bastante atenção. Essa parte que eu vou até explicar logo, que foi dito pelo profeta. Abrirei a minha boca para falar em parábolas e vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. A gente pode até se perguntar por que Jesus fazia isso, né, falava em parábolas. Mas ele mesmo explicou muitas vezes. Ele falava em parábolas para aqueles que eram humildes pudessem entender. Por exemplo, os discípulos e os povos, as outras pessoas que ainda não seguiam, que não conheciam Jesus, que entendiam as suas palavras, né? Mesmo que não tivesse aquela compreensão totalmente clara, mas tinham uma noção do que era que ele estava falando. Isso porque eram pessoas pequenas, humildes, assim como Jesus falou. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor, né, revelaste isto aos pequeninos, não aos grandes e entendidos. Então, assim, não é que Jesus queria excluir, mas sim porque esses que eram grandes e entendidos menosprezavam os outros. E na Bíblia, né, fala que Deus não gosta de quem é orgulhoso, dos soberbos, mas sim dos humildes de coração. Então, o Senhor fala exatamente isso, que ele falava justamente em parábolas, não para que ficasse, não para dificultar, mas sim para que os que fossem segui-los verdadeiramente, aqueles que estivessem de fato dispostos, pudessem escutar. Só aqueles que eram humildes, que eram pequenos, que tinham essa humildade para receber Jesus no seu coração, escutassem, sabe? Por isso que ele sempre falava em parábolas. Então, aí, voltando pro início. Jesus fala, né, que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que no início é muito pequena, mas quando cresce se torna grande e se torna morada para os pássaros. Então, isso é como nós devemos ser. Jesus fala assim, mas é como a gente deve ser. Nós devemos ser humildes e pequenos diante de Deus e diante das pessoas. E ser humilde não é a humildade, né? Eu vi isso, uma frase de uma santa, que a humildade é a nossa verdade. Então é conhecer que nós temos defeitos, mas que nós também temos qualidades. A humildade é enxergar que nem sempre a gente tá certo, que o outro pode estar certo. É saber ouvir, é saber conversar com as pessoas sem vir logo atingindo. Ser humilde é ser como Jesus. Nós podemos ver o exemplo de Jesus. Jesus sofreu tantas dores, tantas humilhações, e mesmo assim ele era humilde, ele era doce quando ele falou. Quando alguém lhe dá um tapa, você entregue a outra face. Mas isso não é de forma literal. Ai, alguém me deu um tapa, aí eu vou e falo, ai, me dá um tapa nessa outra cara, nessa outra face. Claro que não. Jesus fala isso para quando alguém for rude com a gente mostrar o nosso lado mais doce que tiver para essa pessoa. Porque assim a gente vai estar se assemelhando a Cristo. Então, e quando nós nos tornamos santos, isso é algo que floresce, assim como uma árvore. Começamos pequenos, né, com pecados e tudo, com uma miséria, mas depois, quando a gente vai se entregando à humildade de Cristo, se tornando pequeno, né, na visão do mundo, mas se tornando grande na visão de Deus, nós nos tornamos como uma grande árvore, né, que é uma casa para os pássaros, digamos assim, uma casa para o outro, é um lugar de acolhimento, é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que se torna santa, né? E a gente pode ver pelas histórias dos santos, que foi até outra vez que eu expliquei dessa maneira, né? Que os santos, eles, na época deles, por exemplo, deixa eu ver, Nossa Senhora. Na época de Nossa Senhora, né, ninguém achava que ela era santa, nem nada. E, tipo, nem conheciam direito, assim, né? Algumas pessoas. Ela não conhecia todo mundo daquela época. Então, tinham pessoas que não conheciam Nossa Senhora ainda.
e não sabiam da sua santidade e vieram saber depois, né? Então naquela época ela era enxergada como apenas uma judia que não tinha muito dinheiro e que estava gestante, né? Então era conhecida apenas assim e tinha pessoas que nem conheciam, né? Era pequena aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus. E depois, depois de muito tempo, né, que reconheceram ela, reconheceram Jesus e assim também reconheceram ela se tornou morada para tantos filhos, né, tantas pessoas, né, que têm testemunhos de conversão, de milagres, por meio das mãos de Maria, que intercedeu ao seu filho. Então isso é muito importante, isso é muito bonito. É isso que eu quero explicar para vocês, nessa partezinha que Jesus falou. Aí Jesus contou outra parábola, né, dizendo que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, o reino dos céus é quando chega a palavra no nosso coração e vai purificando para que tudo fique purificado. Quando a palavra vem ao nosso encontro, né, quando Jesus fala alguma coisa, quando a gente se encontra com o evangelho de uma forma que nos toca profundamente, aquele evangelho não nos transforma de dia para noite, não nos transforma naquele minuto, naquele instante, mas sim vai transformando aos poucos. Então, o reino dos céus é essa palavra que vem ao nosso coração e que vem nos purificando aos poucos, que vem nos transformando em santo aos poucos, né? Porque aqui fala, depois fica até que tudo fique fermentado. Então, a palavra de Deus, né, vem o Espírito Santo para que tudo fique santificado, né? E Jesus falava isso em parábolas, né, para que se cumprisse o que foi dito, que foi o que eu expliquei no início. Então, gente, esse foi o evangelho de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vamos rezar essa Ave Maria pelas minhas intenções e pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.